Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Introdução ao Cálculo Numérico. Nessa videoaula estaremos falando de zero reais de funções reais. Os conteúdos abordados serão introdução ao problema de zero de funções, localização de intervalos que contenham zeros reais de funções. Então, tópico 1, a gente vai estar falando de introdução a zero de funções reais. Então, o que é o zero de uma função real? Por definição, temos que, dado uma função f de R em R, uma função real de uma variável real, chama-se zero de f a todo A pertencente a R, tal que f de A é igual a zero. Ou seja, A é o valor do domínio que zera a função. Graficamente, esse zero pode ser observado como a interseção do gráfico da função com o eixo x, com o eixo das abscissas. Ou seja, o ponto em que há essa interseção entre o gráfico de f e o eixo das abscissas, esse ponto são os pontos dos zeros reais da função f. Como exemplo, temos a função quadrática, que é a seguinte: f de t igual a at ao quadrado mais bt mais c, sendo a, b e c constantes. Utilizamos, no geral, a fórmula de Bhaskara para achar o zero dessa função. Essa fórmula de Bhaskara é identificada como um método analítico para encontrar as raízes exatas de f de x igual a zero. Como exemplo 2, a gente tem a função agora g de x, que é igual a α1 mais α2 de x menos α3 vezes e elevado a menos α4 vezes x, sendo α1, α2, α3 e α4 constantes. Não é tão simples encontrar fórmulas analíticas para calcular a raiz dessa função. Assim, a gente pode estar utilizando métodos numéricos para encontrar o zero dessa função. E esses métodos numéricos, aplicados a essa função, a gente vai estar encontrando uma sequência de resultados, ou seja, x1, x2, x3, que estará convergindo para a solução procurada. Para a aplicação desses métodos numéricos, a gente precisa estar passando por duas fases. A primeira fase, que é a fase do isolamento ou localização dos zeros. A segunda fase é a fase do refinamento. Nessa videoaula, a gente vai estar falando da fase do isolamento ou localização dos zeros reais. Então, tópico 2, isolamento ou localização dos zeros. Nos métodos numéricos em geral, devemos obter inicialmente ou intervalos que contenha ao menos uma raiz ou um valor próximo, um valor inicial, um x0 próximo à raiz da função. Para obter esse intervalo que contém a raiz, que estamos denominando de intervalo de extremos a, b, nós precisamos estudar o comportamento da função. Para estudar esse comportamento, estaremos utilizando dois procedimentos. Primeiro, o tabelamento da função e depois a análise gráfica da função. Então, para o isolamento de zeros via tabelamento da função, vamos utilizar o seguinte teorema, denominado teorema de Bolzano. Então, seja f uma função de R em R, contínua em um intervalo fechado AB. Se f de A vezes f de B for menor que zero, então f tem pelo menos um zero no intervalo aberto. Ou seja, f de A vezes f de B menor que zero expressa que f de A possui um sinal oposto a f de B. Ou seja, considerarmos f de A um valor positivo e f de B um valor negativo, o produto desses dois valores nos retornará um valor menor do que zero. Ou seja, você sai de f de A, que é um valor positivo, para f de B, que é um valor negativo. A gente pode observar que se percorrermos a reta de f de A, do ponto de coordenada de f de A até o ponto de coordenada de f de B, a gente vai estar passando por um ponto de coordenada zero. Assim,
a gente tem a certeza que entre esses dois pontos, A e B, existe o valor ali pertencente a esse intervalo que contém a raiz da função. Como exemplo, a gente tem essa função aí, f de r em r, dada por f de x igual a seno de x mais cosseno de x. Vamos considerar um intervalo de extremo menos π e outro extremo 2π. Observe que f é constante nesse intervalo. Assim, se calcularmos f de menos π, teremos seno de menos π mais cosseno de menos π. E esse valor vai dar igual a menos 1. E se calcularmos f de 2π, vamos ter seno de 2π mais cosseno de 2π vai dar igual a 1. Portanto, f de menos π vezes f de 2π vai dar igual a menos 1, que é um valor menor do que 0. O que, por teorema, implica que f tem zeros no intervalo menos π e 2π. Vamos ver graficamente esse resultado? Então, observe aí o gráfico da função f de x no intervalo menos π, 2π, lembrando que π é aproximadamente 3,14159. Então, nesse intervalo, a gente pode identificar aí 3 raízes reais dessa função, entre o intervalo menos π e 2π. Além da utilização desse teorema de Bolzano, a gente pode estar utilizando a análise gráfica da função para estar localizando o intervalo que contém a raiz. Por exemplo, nessa função f de x igual a seno de x menos ex mais 1,5. A gente vai estar utilizando o Scilab para esboçar o gráfico dessa função. Então, a gente tem o seguinte. No Scilab, a gente vai escrever os seguintes comandos. Clear. Logo após, a gente vai determinar o intervalo do domínio. Nesse caso, x está entre menos 1 e 1, com incremento de 0,1. Ou seja, os valores dos domínios que serão calculados nessa função serão menos 1, menos 0,9, menos 0,1, reticências até 1. A função, a gente declara a função agora, que a gente está chamando de y. Y é igual a seno de x menos esp de x mais 1,5. A gente pede para plotar. Plot 2D, x, que é o domínio, e y, que é a minha imagem. A gente vai utilizar o comando xgrid para inserir a grelha no gráfico. Assim, executando esse script, nós obteremos o seguinte gráfico, onde o zero da função está evidenciado por um círculo. Observe que, olhando esse gráfico, a gente pode considerar infinitos intervalos em que contenha essa raiz. Em particular, a gente pode tomar os intervalos menos 1 e 1, 0, 1, 0,41, 0,21 e assim sucessivamente. Então, pessoal, sugiro que vocês possam estar lendo o material disponibilizado no ambiente virtual. Tirem suas dúvidas nos fóruns e bons estudos para todos. E até a próxima aula.